A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 176º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 5, 6, 7 e 8, sendo que o capítulo 8 dos versículos 1 a 15, do livro 2 de Reis. A inspiração do dia. O ministério milagroso de Eliseu. No capítulo 5 destaca o versículo 1. Naamã. A história de Naamã demonstra a providência de Deus, seu poder e a sua graça redentora, e o seu juízo contra o pecado. A narrativa destaca a verdade de que a graça e a salvação divina não se limitam a Israel, mas que ele queria compadecer-se dos não-israelitas e levá-los a conhecer um único Deus verdadeiro. No versículo 10, destaco: lava-te no Jordão. Eliseu mandou Naamã lavar-se nas águas turvas do rio Jordão como uma simples demonstração de humildade e de obediência. Além disso, ao fazer assim, Naamã acharia impossível atribuir a sua cura aos seres humanos ou a meios naturais. Tanto os israelitas quanto os sírios sabiam que o Jordão não poderia curar lepra. Naamã precisava saber que a cura provinha milagrosamente da graça e do poder de Deus mediante a palavra do seu profeta. No versículo 13 destaco: lava-te e ficarás purificado. Este trecho, juntamente com muitos outros do Antigo Testamento, aponta profeticamente para Jesus Cristo, o prometido Messias de Deus. No versículo 15 destaco: em toda a terra não há Deus, senão em Israel. É surpreendente que Naamã, embora sendo estrangeiro, foi milagrosamente liberto da lepra e convertido ao Deus verdadeiro, enquanto que muitos leprosos em Israel permaneceram na sua impureza. O próprio Cristo referiu-se a Naamã em Lucas 4, versículo 27, a fim de ressaltar que, quando o povo de Deus desobedece à sua palavra, ele tira deles o seu reino e suscita outros para experimentarem a sua salvação, justiça e seu poder. No versículo 16 destaco: não tomarei. Deus não atende aos necessitados por um preço estipulado. Se assim fosse, somente seria atendido quem pudesse pagar. Por conseguinte, Eliseu achava injusto tirar proveito daquilo que Deus fizera através dele. A cura de Naamã foi um ato misericordioso de Deus que nenhuma soma de dinheiro poderia retribuir. Agora, Naamã devia servir somente a Deus por toda a sua vida. No versículo 20 destaco: hei de tomar dele alguma coisa. Geazi, servo de Eliseu, tinha um coração cobiçoso e daí intentou desvirtuar o ato gracioso de Deus visando proveito próprio material. Nas suas transgressões, ele traiu Eliseu, mentiu a Naamã e a Eliseu e desonrou o nome de Deus. O Novo Testamento refere-se a pessoas semelhantes que mercadejam a palavra de Deus. Existem, infelizmente, obreiros que procuram enriquecer e acumular riquezas materiais através da proclamação do sangue derramado de Cristo, oferecendo salvação aos perdidos, cura aos enfermos ou aconselhamento aos que estão em crise. Os tais se aproveitam da palavra de Deus e mercantilizam a sua misericórdia, transformando as riquezas incompreensíveis de Cristo em tesouros do Egito. No capítulo 6 destaco o ferro. A história do ferro, do machado, que perdeu-se na água, é uma ilustração da solicitude e cuidado de Deus num caso que talvez
pareça insignificante. Um ferro de machado naqueles dias era uma ferramenta muito cara, e esse pobre homem ficou aflito ao pensar na sua responsabilidade para a ferramenta emprestada. O milagre serviu, primeiro, para mostrar ao homem em aperto que Deus é compassivo. Segundo, demonstrar o poder de Deus operando através do profeta, e assim confirmar ainda mais a sua autoridade e ministério. E terceiro, aumentar a fé dos jovens profetas que estavam com Eliseu. Nos versículos 16 e 17, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Existe um mundo espiritual invisível, que consiste nas hostes de anjos ministradores, que estão ativos na vida do povo de Deus. Desse ocorrido, podemos assimilar vários princípios. Primeiro, não somente Deus está a favor do seu povo, como também exércitos dos anjos que estão disponíveis, pronto para defender o crente e o reino de Deus. Segundo, todos os que creem na Bíblia devem orar continuamente para Deus, livrá-los da cegueira espiritual e abrir os olhos dos seus corações para verem mais claramente a realidade espiritual do reino de Deus e as suas hostes celestiais. Terceiro, os espíritos ministradores de Deus não estão distantes, mas sim bem perto, observando os atos e fé dos filhos de Deus e agindo em favor deles. Quarto, a verdadeira batalha do reino de Deus não é contra a carne e o sangue. É uma batalha espiritual contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quinto, há um relacionamento de causa e efeito nas batalhas espirituais. O resultado das batalhas espirituais é determinado parcialmente pela fé e oração dos santos. No versículo 28 destaca o teu filho para que hoje o comamos. Porque Israel perdera a fé e se afastara da confiança de Deus segundo o concerto. Seu povo cometia atos horríveis contra seus próprios filhos durante um período de fome severa. Um dos resultados principais do repúdio a Deus e a sua palavra é a perda do amor e da afeição à família. No capítulo 7 destaca o versículo 1, uma medida de farinha por um ciclo. Eliseu profetizara que a falta de alimentos chegaria brevemente ao fim e que seus preços cairiam até chegar ao normal. No versículo 16 destaca conforme a palavra do Senhor. Por meio do evento registrado neste capítulo, os israelitas compreenderam que a palavra do Senhor era realmente a verdade e que Deus, na sua misericórdia, salvara a nação apóstata da calamidade, para que se arrependesse e voltasse a Ele, e que a incredulidade e a recusa em obedecer à palavra de Deus resultaria em mais castigo. E por fim, o capítulo 8 dos versículos 1 a 15. No versículo 1 destaco, o Senhor chamou a fome. Deus enviou uma fome contra Israel como castigo pela apostasia da nação. O texto não diz quando a fome ocorreu, embora pareça ter sido antes do castigo de Gease e depois da ressurreição do filho da Sunamita. Essa é provavelmente a mesma fome referida no capítulo 4, versículo 38. No versículo 2 destaco, levantou-se a mulher, porque a mulher demonstrou ter fé sincera e porque permaneceu fiel ao profeta de Deus num período de apostasia geral. O Senhor ajudou-a na hora da necessidade. E por fim, os versículos 11 e 12. E chorou o homem de Deus. Numa visão pelo Espírito de revelação, Eliseu viu que Hazael se tornaria rei da Síria e que cometeria terríveis atrocidades contra Israel.
Eliseu chorou pelo sofrimento de Israel devido à sua apostasia. Como verdadeiro homem de Deus, ele sentiu profundo pesar por Deus, agora desprezado pelo seu povo. Também sentiu pesar pelo próprio povo, que agora ia sofrer castigos pesados pelos seus pecados. De modo semelhante, Jesus chorou por Jerusalém e Paulo pela igreja. As palavras de Eliseu não justificam a futura crueldade de Hazael, mas meramente descrevem as práticas selvagens de seres humanos depravados em tempos de guerra. Que a palavra do Senhor adentre no seu coração no dia de hoje. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você conhece a verdade, se alimenta espiritualmente dizendo e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.